Amém. A paz do Senhor para todos. Que o Espírito Amém. Santo esteja reinando em nossas vidas, na nossa reunião. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. É prazeroso estar aqui, independente de qualquer situação. Deus está conosco. E como é o nosso intuito, né? Deixar esse legado, essas gravações para gerações futuras. Nós cremos que, como os escritores, as pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para deixar a Bíblia Sagrada como instrumento de informação para nós hoje, nós também estamos sendo usados para deixar esses vídeos, né, salvos na internet. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, no intuito de cultuar o teu nome, ensinando e aprendendo a tua palavra. Muito obrigado pela disponibilidade do professor Wilton, Senhor. Muito obrigado pela disponibilidade de todos que estão já no aplicativo e outros que irão entrar. Glorifico o teu nome, Senhor. Abençoa nossas vidas. Eu te peço, te agradeço por tudo. Peço também às pessoas que estão ausentes por muito tempo, como a irmã Sheila, dentre outros, Senhor, que tu possas cuidar, abençoar, fazer com que essas pessoas resolvem as suas situações para poder participar com tranquilidade. Eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Fala mais alto, por favor. Teologia Popular de Jesus, número 39. Jesus morreu, mas não está morto. Esta afirmação contraditória. Tá bom, mãe Jacira? Melhorou? Melhorou, mas ainda não está o tom de sua voz, não. Está muito aquém. Vamos lá, melhorou? Melhorou ou não? Não, pastor. Não melhorou, Será não? que também está com problema? Não. Espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque eu tô com um fone de ouvido, talvez seja o fone. Vamos ver aqui, espera um pouquinho. E agora? Agora tá. Melhorou? Então vamos lá. Como estava falando, Jesus morreu, mas não está morto. Esta afirmação contraditória, conforme o nosso modo de pensar, na realidade não é. Nada de contradição. Dizer que Jesus, o crucificado, não está morto é o mesmo que afirmar a convicção, a crença e também a esperança segundo os quais Jesus pode e deve ser definido como o vivente. Em outras palavras, utilizando a linguagem dos cristãos, o crucificado é o ressuscitado. Assim sentiram e experimentaram os primeiros discípulos e discípulas que viveram com Jesus durante os anos do seu trabalho apostólico e profético pelos povoados e caminhos da Palestina do século I. Os evangelhos e o apóstolo Paulo deixaram-nos abundante informação desta crença fundamental. Aí tem Mateus 28, do 9 ao 10, Lucas 24, 13 ao 15, 36 ao 50, João 20, do 11 ao 18, 19 ao 23, do 24 ao 49, e por aí vai. E a igreja assim acreditou e continua ensinando ainda hoje, ao longo de 20 séculos da história, concretamente, o que significa e o que nos diz. Lucas 24, de 1 ao 7. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Algumas outras com elas.
e algumas outras com ela, né? Está errado aqui. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto pelo chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Esclarecimentos. A fé dos cristãos na ressurreição refere-se, antes de tudo, a Jesus e quer dizer que, ainda que saibamos que Jesus morreu, nós cristãos acreditamos que está vivo, de tal modo que, como foi dito, Jesus é o vivente. Isto antes de tudo. Mas quando nós cristãos falamos da ressurreição, não nos referimos exclusivamente a Jesus. Além de afirmar que Jesus venceu a morte, afirmamos também que nós, que cremos em Jesus, sairemos vivos da sepultura. Em outras palavras, Jesus triunfou sobre a morte e nós também triunfaremos. Aqui e nisto está o centro da nossa fé. Acontece que esta afirmativa de fé dos cristãos tem de enfrentar um problema que, por experiência, sabemos ser muito complicado e muito grande. Foi dito com toda a razão do mundo que a aspiração imediata ao bem-estar material se nos manifesta todos os dias como uma força muito mais poderosa que todas as promessas das religiões para os quais a recompensa por nossas privações e os nossos sacrifícios desse mundo chegará a um futuro magnífico, mas a respeito do qual ninguém sabe nada. Porque ninguém, de todos quantos se foram dessa vida, voltou para nos dizer se de fato existe outra vida e outro mundo pela qual tenhamos de esperar. E se realmente existe, em que consiste, como é? Está certo o que pregam os pastores sobre a felicidade sem limites da glória eterna nos céus? É certo que existe o limbo, o purgatório, principalmente o inferno? Todo mundo carrega essas perguntas no mais secreto do seu íntimo e permanece que com o doloroso incômodo do fio de uma navalha que, em determinados momentos, sentimos afiada, por mais incrédulos e ateus que nos imaginemos. Trata-se da dúvida de todos e sempre. E depois da morte? O que haverá? Haverá algo? Não haverá algo? Se há algo, o que é? Existe inferno? Todos irão para o céu? Mas se todos se salvam, Deus é justo e faz justiça com os injustos, que causa tanto sofrimento a outros seres humanos? Pois bem, se vamos pensar na ressurreição, não nos esqueçamos de que pensar nesse assunto é pensar em algo de que nada sabemos com segurança. Mas, se todos se salvam, Deus é justo e faz justiça com os injustos, que causam tanto sofrimento ao ser humano, ainda que cremos a partir da nossa liberdade e, portanto, algo que está sendo submetido à possibilidade da dúvida, consequentemente, sejamos honrados conosco mesmo. Vamos esclarecer dúvidas. Limbo não existe. É uma invenção de alguns padres, desde muitos séculos na Idade Média. Os teólogos oficiais do Vaticano disseram que não é verdade que existe limbo. Purgatório pertence à doutrina da Igreja Católica, a existência do purgatório, mas não sabemos em que consiste. Nem nos escritos da Bíblia, nem no que disseram os autores cristãos do primeiro século, se fala no purgatório. Foram os teólogos da Idade Média que começaram a falar a respeito, certamente sem pensar muito. Aqueles que tentaram explicar o purgatório no fundo, o que pretenderam foi afirmar que Deus faz justiça com aqueles que se vão desse mundo sem ter purificado devidamente do mal que fizeram. 3. Inferno. O inferno nunca definiu, como dogma de fé, a existência do inferno. O que a igreja sempre ensinou é que se alguém morre em pecado grave, se condena. Mas a igreja nunca definiu que alguém tenha morrido em pecado mortal. Nem mesmo a respeito de Judas. A igreja afirmou que você tenha ido deste mundo em pecado grave, prescindindo desse modo de considerações. Vamos ao fundo do tema
E o fundo está em responder devidamente à seguinte pergunta: o inferno pode existir? Há um motivo importante para que se responda a esta pergunta. O inferno é um castigo. Todo castigo, seja qual for, nunca pode ser um fim em si. Um castigo se justifica na medida e apenas na medida em que serve como meio para se obter determinado fim. Proteger uma criança, proteger-se de um delinquente, fazer justiça a um conflito. No caso do inferno, sendo eterno por definição, não pode ser meio para nada, pois é e sempre será um fim em si. Não há nada posterior ao inferno. Isso significa que, se é que existe o inferno eterno, Deus não poderia ser definido como amor. 1 João 4, 18 e 16. Pois teríamos de defini-lo como maldade e ressentimento. A existência do inferno, se fosse realidade, seria a perversão radical do próprio conceito de Deus, ou seja, tornaria Deus impossível. Então, se existe outra vida, onde vão parar aqueles que passam para ela? Não resta outro destino possível, senão a plenitude da vida a que aspiramos e a qual chamamos salvação, glória e céu. Por tudo isso, é a qual chamamos salvação, glória, céu. Por tudo isto, falamos deste tema, ao falar o tema central da fé, que é a ressurreição. O centro da fé cristã não está no céu, menos ainda em escapar do inferno. O centro da fé cristã está na vida, porque viver é viver em plenitude e felicidade. É o que de maior e mais forte anelamos todos os mortais. Pronto, professor. Muito intrigante esse tema de hoje. Eu creio que vai dar pano para manga. Por favor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós já estamos aí caminhando para o final dessa jornada da teologia popular de Jesus. Estamos nos últimos passos. E como o irmão Isaías bem falou, é uma jornada bastante intrigante esta última parte. O texto ele vai abordar a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, e aí ele morre para salvar a humanidade, ele morre como um perseguido, ele morre como alguém que se doa, ele morre porque a religião, a política da sua época, as pessoas não aceitaram o seu testemunho. Jesus, ele veio e trouxe a verdade, ele trouxe a realidade de Deus para a humanidade, e muitos do seu tempo não o aceitaram e levaram Jesus à morte. A morte não é o final da história, né? Jesus ressuscita, e essa é a pilastra mestra da fé cristã. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé não tem valor. A nossa fé estaria apoiada em alguém que só teve bons ensinos, mas que também não pôde superar a morte, que é a inimiga de todo homem, né? A morte é aquele agente intruso que ele chegou até a nossa realidade e que ninguém até Cristo havia superado a morte. Ninguém tinha autoridade para falar contra a morte, porque a morte ela prevalecia sobre toda a humanidade. Essa é a dura realidade da existência humana. Mas em Cristo, nós fomos libertos do poder da morte. Então, a ressurreição de Jesus, ela é essa viga mestra, ela é essa chave de leitura de toda a existência. A morte, ela não tem mais o seu poder. O salário do pecado é a morte, mas houve alguém que pagou isso. E a maneira como ele foi tido como justo, como foi justificado, é que a morte não pôde deter Jesus. Pois bem, a ressurreição ela é um aspecto de fé, né? Existem aí uma guerra aí sobre se há testemunhos sobre a ressurreição de Jesus, mas para nós que somos cristãos, isso pouco importa, porque a ressurreição, ela primeiramente é um tema da fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Isso a gente pode ver e sentir na nossa vida, na nossa comunhão, mas primeiramente é um aspecto da fé. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Isso para o cristão
é ponto fechado. Nenhum cristão que é um cristão genuíno vai negar que Jesus morreu e ele ressuscitou. A ressurreição, ela traz essa identidade para nós. Todos os cristãos genuínos, verdadeiros, eles acreditam que Jesus está vivo. Essa é a grande mensagem. Essa foi a mensagem que Pedro pregou lá no dia de Pentecoste, que aqueles homens haviam matado Jesus, mas Deus o havia ressuscitado. A morte não pôde detê-lo. Pois bem, o que isso implica nessa questão da morte para nós, né? A gente tem a certeza de que assim como nós morremos com Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. Isso também é a certeza da fé cristã, isso é a nossa base. Porém, como bem o texto colocou para nós, de fato, a Bíblia ela não relata detalhes da eternidade. Ela fala, sim, sobre a eternidade, mas ela não relata detalhes. Por isso que existe tanta especulação teológica. E aí as pessoas perguntam, mas então por que Deus já não deixou isso escrito, já não colocou isso na Bíblia, já não revelou como que seria? Porque aí seria muito mais fácil, seria melhor para nós entendermos, nós já teríamos uma certeza, tal. Se nós observarmos, a palavra de Deus, ela é um conjunto de livros, né? Os livros que compõem a Bíblia, eles são livros dados para a nossa vida aqui, para como que nós devemos viver a nossa vida aqui, no dia chamado hoje, na confiança em Jesus, numa vida onde a gente possa aprender, junto com os irmãos, a viver uma vida pela fé. Tudo que a gente exige de Deus, que seja algo detalhado, que seja algo bem explicado, não é fé. Os irmãos podem notar que na vida aqui nossa, a gente não tem muitas certezas. Nós temos aqui as certezas fundamentais, né, acerca de Jesus, da salvação, da palavra de Deus, mas nós aqui não temos certeza, por exemplo, sobre o dia de amanhã. Pode falar, Voltou, professor, sobre o dia de voltou. amanhã. Isso. Sobre o dia de amanhã. Então, aqui, todo mundo aqui vive nessa expectativa. A gente tem certeza que nós estamos com Cristo, que nós vivemos com Ele, mas acerca do dia de amanhã não pertence a nós. E nem o dia da nossa morte. Né? Nós vivemos e não sabemos quanto tempo nós temos mais de vida. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Né? Então, os irmãos vejam que existem coisas já concernentes a essa vida que nós não sabemos. Mas nós vivemos o quê? Pela fé. Então, se existem coisas aqui da nossa realidade, que ela é uma realidade palpável, que ela é uma realidade, a gente pode até dizer, no aspecto material, que nós temos o contato, nós não temos certeza, quanto mais daquelas coisas concernentes ao futuro, à pós-vida ou pós-morte, como queiram dizer. E aí, o texto aí do Castilho, ele coloca questões bem interessantes, que parecem que já estão definidas, mas quando você vai trabalhar a questão teológica, e eu creio que é aí que o irmão Isaías falou que dá pano para manga, é aí que surge toda essa especulação. Por exemplo, ele foi bem claro, os irmãos percebam, ele era um teólogo católico, e ele ali nega qualquer realidade de documentação, de uma crença mais elaborada acerca do limbo. Né? Alguns acreditam no limbo, mas ele fala, não há registro teológico, não há registro bíblico acerca do limbo, onde o local ali onde as pessoas iriam para o seu banimento, para o seu esquecimento. Ele também fala da doutrina do purgatório, o dogma do purgatório, né? Então, assim, não há registro bíblico, também ele coloca, e nem os primeiros pais da igreja, na primeira crença ali do cristianismo primitivo, não havia nada que falasse acerca de um purgatório, né? E hoje é uma doutrina que muitas pessoas acreditam, que as pessoas não irão direto para o céu, ali, grande parte das pessoas que vão para o céu, primeiro elas deverão ser purificadas ali no purgatório. Mas, como ele colocou, não há nada na Bíblia e não há nada nos primeiros escritos cristãos que afirme a crença na existência de um purgatório. E aí vem o tema mais chocante, né? O tema que causa arrepios, que causa medo nas pessoas, que é a questão do inferno. Se os irmãos notaram atentamente a leitura do irmão Isaías, os irmãos percebem que ele disse que na história da igreja
não há nenhuma afirmação da igreja de que alguém vá para o inferno definitivamente. Pode parecer até chocante essa afirmação, né? Mas é o que foi dito. Por quê? O que se acreditou ao longo da história? Primeiro que a palavra inferno, ela carrega com ela vários sentidos. Qual que é o problema? O problema é que essa palavra inferno, na nossa Bíblia, ela aparece na língua portuguesa. Então, a Bíblia, como a gente sempre coloca aqui, não foi escrita em língua portuguesa. O que nós temos na nossa mão é uma tradução. A palavra inferno vem de infernos, que é do latim. E a Bíblia também não foi escrita em latim, né? Ela foi escrita em hebraico e grego, e algumas passagens em aramaico. Aí já surge um outro problema. É o tradutor que está colocando essa palavra infernos na língua latina, e aí nós pegamos esse conceito e colocamos na nossa Bíblia em língua portuguesa. Pois bem, a palavra inferno, que nós chamamos de inferno, quando nós vamos para as línguas originais da Bíblia, a gente vê que existe ali uma diversificação de significados. Inferno pode significar sepultura. Sepultura. Inferno pode significar local dos mortos. Inferno pode ser colocado também como um local de destruição. Então, os irmãos vejam que não é uma tarefa simples quando a gente aborda a questão do inferno. Essa visão do inferno, lá do Apocalipse, que as pessoas pegaram lá do Lago de Fogo, né? E na verdade ali nem é inferno. Se os irmãos prestarem atenção nessa passagem, que é Apocalipse 20, o texto vai dizer que a morte e o inferno foram lançados dentro do Lago de Fogo. É uma passagem simbólica, mas que durante a Idade Média, essa passagem ela foi literalizada e passou-se a acreditar que o inferno seria como que um grande caldeirão de fogo, um local onde as pessoas queimariam vivas. Mas veja, o texto que é usado, que é Apocalipse 20, ele diz o quê? Que o inferno e o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Então, o inferno não é o lago de fogo. Esse lago de fogo, ali na linguagem simbólica, mostra o quê? Que o inferno e a morte eles vão deixar de existir. Quando você lança algo dentro de um lago de fogo, é isso que quer dizer. Então, veja que interessante. Transformou-se a ideia desse local que receberia o inferno, local que eu digo também simbolicamente, esse local foi transformado no próprio inferno. Então, quando as pessoas hoje elas falam assim, fulano vai para o inferno e ele vai queimar lá no inferno, o que as pessoas já imaginam? O lago de fogo. Mas o texto ali fala que o lago de fogo receberia o inferno. Mas da onde vem isso? Como eu disse, vem da Idade Média, de literaturas que enfatizavam isso, como, por exemplo, o clássico lá da Divina Comédia de Dante, o Inferno de Dante, né? Então, o inferno lá tinha suas camadas, tinha lá as classes de pessoas que iriam para o inferno, tinha até os graus de danação das pessoas nessa literatura. O que a gente tem acerca do inferno, são essas passagens que a gente vai abrindo e vai estudando, é que fala de um local de justiça, de uma retribuição, de onde as pessoas ali, entre aspas, pagariam, né? Elas sofreriam em função dos pecados cometidos. E aí o leque é muito grande sobre isso. Por quê? Pode-se falar de um local onde as pessoas queimarão por toda a eternidade? Surgem vários problemas com essa crença, né? O Santo Agostinho, o Tomás de Aquino, ele dizia que esse inferno, onde as pessoas elas sofrerão lá eternamente, será um local que nós teremos acesso para verificar lá no céu. Nós estaremos no céu olhando aquelas pessoas sofrerem eternamente e nós nos alegraríamos e daríamos glórias a Deus por ver aqueles ímpios sofrerem lá, porque aquilo também traria glória a Deus. Então, esse é um pensamento que teve de um grande teólogo na Igreja Católica. Os reformados também adotaram isso. E na própria reforma tinha um debate sobre isso, né? Se as pessoas que não creram em Cristo, se elas iriam para esse local e elas viveriam eternamente em sofrimento. Aí vem uma questão, que a própria eternidade ela findaria, porque o texto bíblico fala de eternidade e eternidade, que eternidade não seria a ilimitação do tempo, mas seria a qualificação do local, né? Quando se fala de eterno, vida eterna, não é só uma vida ilimitada no sentido da temporalidade do tempo, mas seria o quê? Algo que tem uma qualidade eterna, uma qualidade ilimitada.
Olha como que o assunto é complexo. Outro grupo, que aí você vê mais testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e até protestantes, né? E essa corrente já tem crescido muito hoje em dia, é a tal da corrente do aniquilacionismo. O que é isso? São pessoas que acreditam que os ímpios, as pessoas que não creram em Deus, aqueles que deliberadamente rejeitaram o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus, eles irão para o inferno, para um local de juízo, de sofrimento. Só que vai chegar um determinado momento que essas pessoas elas serão extinguidas, elas desaparecerão. Então elas serão exterminadas. Há problemas com relação a essa crença também em virtude da Deus ter perdido algo da sua criação, né? Deus ele ter criado algo e esse algo não poder ser recuperado por Deus. Há uma outra corrente que é a corrente do universalismo. O que é universalismo? É a doutrina que ensina que no final todas as pessoas serão salvas. E alguns vão até num extremo maior, onde elas dizem que o próprio Satanás e os demônios, eles serão alcançados pelo amor de Deus na eternidade. Ah, existe essa crença? Existe. O campo teológico, ele é amplo, né? O espectro teológico, ele é amplo. Então, são várias correntes. Por que essas correntes surgem? Elas surgem exatamente porque a Bíblia não fala claramente sobre esse assunto. A Bíblia não entra em detalhes sobre como será isso. Há uma outra corrente que ela é quase um universalismo, mas não é, né? O universalismo diz que todos serão salvos. Essa outra corrente, que é uma corrente do restauracionismo, ela não acredita que todos serão salvos. E aí ela coloca uma questão interessante. Por quê? Quando se fala de pessoas salvas, já se imagina o quê? Ou céu ou inferno. Para esse grupo não é assim. Para esse grupo é o seguinte. Na eternidade, você vai ter como que círculos concêntricos. Ou seja, você vai ter no meio ali no centro, você vai ter Deus. Em volta de Deus, você vai ter os salvos. Quem são os salvos? São aqueles que creram em Cristo em vida, são aqueles que acreditaram no Evangelho, são aqueles que trabalharam pelo Evangelho. Então, eles estarão ali próximos ao trono de Deus, né? Em volta, um pouco mais distante, estarão quem? Isso, claro, é tudo simbolicamente, é usado uma linguagem humana, né? Para poder explicar. Em volta dessas pessoas estariam quem? Os anjos eleitos, aqueles anjos que guardaram o testemunho, que não se corromperam, que não se rebelaram contra Deus. Então, veja, mais próximo de Deus não seriam os anjos, seriam os salvos, porque eles formam um com Deus, eles são o corpo de Cristo. E em volta deles, os anjos. E em volta desses anjos, um pouco mais distante, quem estariam? Aqueles que foram restaurados. Eles acreditam que ninguém vai se perder nesse sentido, mas vai haver uma diferenciação entre aqueles que foram salvos e aqueles que no final foram restaurados. Por quê? Porque eles acreditam naquele texto de Atos 3:21, na sua literalidade, quando fala da restauração de todas as coisas. Então eles acreditam que os próprios não crentes, os incrédulos, os ímpios, eles sofrerão uma restauração, mas haverá sobre eles um prejuízo eterno. Qual que é o prejuízo eterno? É que eles não terão a natureza divina que os salvos têm. Outra questão é sobre o juízo. Quando se dá esse juízo? Alguns acreditam que esse juízo é um dia determinado, onde ímpios e crentes, ou descrentes e salvos, eles irão comparecer diante de Deus e haverá ali um juízo final, por ocasião da volta de Jesus. Ali haverá um juízo onde Deus vai separar, né? Cristo vai separar os que são dele e os que não são, e ali serão julgadas as obras de todos, e ali as pessoas serão designadas, os salvos para o reino de Deus e os perdidos para a condenação eterna. Outros acreditam que essa vinda do Senhor, ela fará com que ocorra o juízo apenas dos salvos, que por ocasião da vinda do Senhor, os salvos serão julgados, não para condenação, mas para recebimento de galardão, e depois haveria um juízo final que só os ímpios participariam desse juízo. E outros ainda acreditam que, quando cada pessoa morre, ela já entra no juízo, com base lá em Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando se dá o juízo? É um juízo individual. Quando a pessoa morre, ela já comparece perante o Senhor e ali ela já é julgada, né? E outra coisa que surge, alguns acreditam que quando uma pessoa morre sem Cristo e ela vai comparecer perante o juízo,
ela já vai num estado de condenação. Outros acreditam que, mesmo se essa pessoa morresse em Cristo, no juízo ela pode vir a se arrepender. Ela pode ser alcançada por Deus. Então, os irmãos vejam que o leque, ele aqui é muito grande. Uma certeza que nós temos é essa: é que Cristo morreu, é a nossa fé, e ele ressuscitou, e nós estaremos para sempre com ele. Agora, essas dimensões escatológicas, seja a escatologia individual, que é a escatologia da pessoa, né, a destinação do ser humano, da pessoa em si, ou a escatologia corporativa, que é a escatologia do mundo, do universo, esses aspectos são muito profundos. E até hoje se discute muito isso. O texto aí coloca, né, para encerrar aqui essa primeira parte, que se os irmãos notarem esse assunto do inferno como um grande tonel de fogo que queima as pessoas, ele já tem sido abandonado por muitas correntes. Se os irmãos observarem o texto, ele não coloca o termo, ele não usa, mas nós sabemos, né, aqui no estudo, que essa mudança de pensamento ela ocorre principalmente após o Concílio Vaticano II, na década de 60 do século passado. Lá os teólogos se reuniram, né, tantos católicos, né, era um concílio católico, mas protestantes também participaram, e a partir desse concílio eles começaram a rever esse assunto. Na teologia mais acadêmica, esse assunto, quando fala de morte, inferno, céu, purgatório, juízo, é chamado de novíssimos. Então, eles começaram a abrir esse leque, começaram a pesquisar mais e rever esses conceitos que já classificavam como céu, inferno, purgatório, e começou a ser revisto na teologia. Por isso que até hoje você não vê ninguém ter uma definição clara sobre esse assunto. Existem indicativos, existem estudos sobre isso, mas a própria igreja vem revendo, igreja que eu digo é a igreja cristã, né? Seja ela católica, anglicana, protestante, ela já vem revendo esses assuntos. É claro que você vai encontrar meios mais fundamentalistas, né? Meios que são mais impositivos. Esses meios, eles lêem a Bíblia de maneira literal, fundamentalista, eles não abrem espaço para o diálogo. Para eles é aquilo e acabou. Mas onde você encontra um ambiente de maior diálogo, você vê que essas doutrinas já estão sendo revistas. E a gente está no meio disso, né? Então isso não deve causar nenhum espanto a nós, porque mesmo que nós não tenhamos essa certeza absoluta de como as coisas serão, a nossa certeza é estar em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos num guia seguro para o céu. Se nós estamos em Cristo, nós estamos num guia seguro para a eternidade, se você quiser chamar assim. Então, o que importa para nós é estarmos em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justiça. Amém? Passar por irmão Isaías. Professor, lembrei aqui de mandar para um amigo aqui do grupo, cadê? Alex. Professor, o negócio vai fumegar, hein? Eu estou vendo ali a cara de João porque na realidade é, é muita especulação, né? Como foi dito, né? É muita especulação e as pessoas elas não buscam o verdadeiro conhecimento. E tem uma outra questão também, professor, que, pelo que eu entendi, houve uma intenção divina de não deixar um fechamento de questão. Eu não sei se um dia vai se fechar essa questão, que é isso. Não é A, não é B, nem C. É D, entendeu? Ou se vai ficar esse amaranhado de eu acho que é A, eu acho que é B, eu acho que é C, eu acho que é F, ou se vamos continuar assim. Então, é algo assim muito instigante. Vamos abrir para as perguntas aí dos irmãos. Podem perguntar à vontade, ver se nós conseguimos aqui, dentro da medida do possível, aprendermos uns com os outros aqui. Vamos abrir o microfone. Fechou, João. Tu abriu e fechou, João. O microfone. Abriu agora, abriu. Está aberto. Pode perguntar, João. Ô, boa noite a todos, irmãos. Boa noite, professor. Boa noite.
é uma gama do assunto, né, dentro desse texto, É. que a gente teria que gastar tempo para analisar. E eu gostaria de analisar, primeiro, a universalidade da morte de Cristo, né? Cristo morreu para todos. E aí depois os textos vêm e coloca uma certa restrição no que diz respeito à salvação. Aí dá a entender que é uma imposição. Se você não aceita Cristo, você vai para o inferno. Se você não aceita Cristo, você está perdido. Dá a entender uma imposição. Cristo não colocou imposição. A universalidade da morte dele é para que todos sejam salvos. Mas aí a igreja, os autores, colocam essas restrições, né? É o meu pensamento. E aí a gente vai para os chamados pais da igreja, Jerônimo, Clemente de Alexandria, Augustinho, o professor citou Tomás de Aquino, e a gente vai para o Constantino. O Constantino, malandramente, viu que os crentes eram fiéis ali, morriam pela causa, e assim, vou pegar essa turma aí e vão ser meus aliados. E aí ele oficializa o cristianismo como sendo a religião oficial. Tá? Então, eu tenho esse pensamento. E aí, com relação ao inferno, eu vou para o texto em que Jesus que fala do Hades. Né? O Hades, a gente sabe que é lugar dos mortos. Iam para lá os bons, vamos dizer, os bons e os ruins. Um lugar em que um podia ficar olhando o outro, né? O professor citou isso aí, né? Tirando gozação do outro. Pô, você era o cara aqui, você não é nada. Então, o Hades como sendo esse lugar de sofrimento. E o inferno como sendo vamos dizer, uma questão mental, né? Não o lago de fogo, que o cara vai gritar, vai chorar, o diabo está catucando ele com o garfinho, mas é uma questão mental, né? O inferno sendo uma questão mental, não um lugar físico, né? Como diz o Sartre, o inferno é o outro, né? Eu estou bem, chegou alguém que eu não gosto, pô, começou o inferno. Então, estou sendo rápido para não tomar tempo dos irmãos, e aí eu penso o seguinte, com relação à ressurreição, como é que a gente pode entender a ressurreição? Aí diz assim, o fogo vai devolver os seus mortos. Pô, mas o cara foi incinerado. Como é que vai ser? O mar vai devolver, o peixe comeu. Como é que a gente pode trabalhar esses conceitos, que são conceitos abstratos, são abstratos, mas que não vai atrapalhar na nossa fé no Cristo. O Cristo morreu e a gente crê que ressuscitou, e isso já vai para mais de 2000 anos e a gente está esperando ele voltar e ele não volta. As pessoas morreram nessa esperança, né? Onde estão essas pessoas? O que é a alma? A alma é o pensamento, né? Nós não vamos ter um corpo incorruptível, segundo o texto. Então, são essas questões, essas interpretações ou interrogações que, com certeza, acumula dentro de nós. E é bom esse texto para que a gente possa, então, conversar sobre isso, né? Eu tenho as minhas convicções, mas não posso colocar minhas convicções para fora para não escandalizar algumas pessoas. Boa, João. Por favor, professor. É muito interessante. O irmão João, ele sempre traz uns questionamentos bem interessantes, né? São provocações teológicas, e a teologia ela é feita disso. A gente, no estudo teológico, a gente trabalha com as provocações no sentido bom da palavra, não é provocação
de inimizade, são provocações para reflexão. E é isso mesmo que ele colocou. São questionamentos que nós temos. A questão da ressurreição, quando se fala do corpo, é nesse mesmo corpo ou é como Paulo aborda lá em 1 Coríntios 15, corpos celestiais, né? Carne e sangue herdam o reino de Deus ou não? É um corpo semelhante a esse ou é um corpo glorificado numa outra dimensão, né? Olha que interessante, João. Quando se fala de ressurreição, tem um texto que a gente comenta lá no seminário, que quem desenvolver uma tese sobre ele deve ser algo inédito mesmo, não precisa nem pesquisar se vai ser uma tese ou não, porque a gente nunca viu ninguém abordar essa profundidade. Jesus, quando ele estava falando ali com os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os saduceus, lá no Evangelho segundo Mateus, né, eles vêm com uma indagação, com uma brincadeira ali com Jesus, com uma zombaria, né? Naquela questão da mulher que era casada com o homem morreu, aí ela ficou com o outro marido, aí ficou com 7. Era a questão do levirato, lá os 7 casaram com ela, e aí eles perguntam, né, para Jesus, e aí, na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? De qual dos 7? É uma provocação com Jesus, né? A provocação ali no sentido negativo, ali é uma indagação, uma tentação para Jesus responder. E aí Jesus, ele fala que nós seremos semelhantes aos anjos, nessa questão da não reprodução, né? E ele fala uma coisa interessante, ele fala que os saduceus, eles não conheciam nem as escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus enxerga lá no Pentateuco, que eram as escrituras que os saduceus consideravam como inspiradas, eles não acreditavam na Taná, né? Que para nós é o Antigo Testamento, eles só consideravam os 5 primeiros livros de Moisés, do Pentateuco. Jesus enxerga a ressurreição ali, porque ele fala assim, vocês não leram o que está escrito lá? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, para Jesus, Abraão, Isaac e Jacó já estão vivos, né? E lá na transfiguração aparecem Moisés e Elias já nesse estado, falando com Jesus. Então veja que interessante. Se isso ali, se a gente tomar esse relato, essa visão, como sendo algo que aconteceu literalmente, você concorda que nessa questão espaço-temporal, ela só é limitada para nós, não para eles lá. Porque eles já aparecem lá num estado superior ao nosso, na questão corporal. Então, a gente espera a ressurreição, mas eles, nessa perspectiva, eles já estão vivos. O que faltaria para eles? Um revestimento corporal? A Bíblia não aborda isso claramente, né? Então, a gente vê que aonde a gente vai nesse assunto, você vê um silêncio. A Bíblia só relata, mas ela não explica, ela não detalha. Lá em Mateus também, no capítulo 27, fala que depois da ressurreição de Jesus, muitos corpos e santos foram vistos entrando pela cidade. E a gente fala, eles já ressuscitaram com Jesus? A teologia vai chamá-los de as primícias, que são junto com Cristo. Mas onde que foram esses homens? Eles foram arrebatados, eles morreram novamente, eles sumiram. O texto também não fala. Ele só coloca isso e não aborda, né? É como Isaías falou, são coisas que talvez Deus tenha estabelecido que não seja para nós sabermos mesmo, que é para nós termos confiança no Senhor, né? Para a gente viver pela fé, né? Como o João colocou, são muitos aspectos que os textos colocam que você vai encontrar ali base para o pensamento de muita gente. A questão da morte de Jesus, essa questão universal, ela não é universal somente no sentido terreno. Efésios vai dizer que a morte de Jesus, que o sangue dele fez a reconciliação das coisas celestiais e das coisas terrestres. Eu pergunto para os irmãos, que coisas celestiais são essas que o sangue de Jesus alcançou? Né? Se ele morreu por toda a criação, não está falando só dos homens, toda a criação, um assunto que vai levar os animais, eles participarão dessa ressurreição, desse novo reino, ou do reino de Deus. Você encontra hoje materiais que falam que os animais participarão, porque eles sofreram o impacto do pecado e também eles devem sofrer o impacto da ressurreição. A morte de Jesus, tem gente que coloca, olha, se o pecado de Adão ele causou a queda de toda a humanidade, qual que é o maior? É a queda ou é a morte de Jesus e a ressurreição?
Se a queda levou, nós temos o pecado original, que é uma outra questão teológica complicada, né? Será que a morte de Jesus não é suficiente? Se na verdade, é como o João falou, se a morte dele pode abranger toda a criação, no final das contas vai ter alguma restrição, ou seja, vai depender então de mim? Se ele já fez tudo que ele tinha que fazer para salvar a humanidade, no final das contas a salvação vai depender de mim, se eu creio nisso ou não, se eu aceito isso ou não? Então, enfim, de fato, irmãos, são muitos questionamentos, são muitas colocações, e vocês veem aí, o autor do material, né, que é o Castilho, que morreu há pouco tempo, é ainda, né? Ele morreu, mas a obra dele continua. É ainda um dos teólogos mais celebrados do mundo. E você vê como que ele coloca esse assunto de uma maneira, assim, bem calma, bem com os pés no chão, pisando devagar, porque o solo é sagrado, é terra santa isso aí onde a gente está pisando. Então, nós não temos, assim, como ampliar isso, porque a Bíblia ela não dá essa abertura. Então, o que surge na teologia são pensamentos, elucubrações, especulações, mas é aquilo que a gente está colocando. A nossa esperança, a nossa fé está pautada no Senhor Jesus. Esses outros detalhes, talvez, como Isaías falou, nós vamos saber lá na eternidade, né? Muito bom, professor. Muito bom, João. Muito bom. E o interessante disso tudo, eu creio que Márcio, a irmã Patrícia, a irmã Jacira, o irmão Mário, que está prestigiando aqui, vão querer falar algo também, mas o interessante são as afirmações, né, que as igrejas, que as pessoas fazem, né, a respeito desses textos que não são transparentes, são textos nebulosos, né, João? E eles afirmam, ameaçam, perdem a harmonia, no caso da amizade, afirmando, botando o dedo na cara. João, tu vai para o inferno. O pai fala para o filho fala para o pai, né? Tu vai para o inferno, pai. Né? E o mais grave, pessoas que eu já conheci, que eu discipulei, que largaram várias práticas com medo do inferno. A pessoa largou muitas práticas que ela praticava. No caso dessa em especial era o homossexualismo. Ela era lésbica e eu falei, o que te fez vir para Cristo? Ela falou que eu não quero ir para o inferno, eu tenho medo do inferno. Olha só isso. Entendeu? Então é algo assim que nós devemos pensar e repensar. Alguma pergunta de alguém sobre essa questão, professor, que o professor falou a respeito do confronto, né, que Jesus teve com esses saduceus, e ele fala que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Pessoas de várias épocas, e que, na realidade, uma pergunta para o professor, isso ele estava querendo dizer que ele é um ser, ele é um ser atemporal, professor? Ele Sim, estava querendo dizer que ele é um ser ele é atemporal, que ele não tem o tempo que nós temos? Seria isso? sim, sim. Por exemplo, quando você fala disso, surge um outro assunto. Você vê como que uma coisa vai puxando a outra? Se você pegar a doutrina católica, por exemplo, ela fala da intercessão dos santos. Isso. Porque o que ela acredita? Que essas pessoas que morreram em Cristo, elas estão salvas lá na eternidade com o Senhor, e elas já estão vivas, trabalhando. Ok. Se elas estão vivas, vamos pensar nisso. O que elas estão fazendo? É um questionamento interessante. Talvez elas não estejam intercedendo como eles colocam, a Santo Antônio, que vai interceder pelo casamento e tal, né? Mas se essas pessoas já estão vivas diante de Deus, por Deus ser um ser atemporal, não está preso ao tempo e espaço. Olha que coisa doida que eu vou falar para vocês. Existem teses, você vai ver isso aí em alguns autores, tal, que eles falam o seguinte: não tem aquela parábola, o João até citou os textos aí parabólicos, né?
que fala o seguinte: olha, granjei amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, com o dinheiro desse mundo, né? Granjei amigos. Pego as riquezas da injustiça, o dinheiro, e granjei amigos. Tem amigos aqui para que eles recebam vocês nos tabernáculos eternos. Então, alguns acreditam que é o seguinte, vamos supor, olha só que coisa doida. Isso aí tem tudo a ver com conhecimento científico, que está se tendo de teoria da relatividade, a questão da Matrix, que o pessoal fala, né, do mundo paralelo. É como se fosse assim, ó, olha que coisa interessante. Eu não estou afirmando que seja assim, é uma especulação que as pessoas colocam. Por exemplo, eu morri agora. Aí, quando eu chegar agora, assim, eu passo já para a eternidade, rapidamente, né? Eu já passo para a eternidade. Quem que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar o João, o Isaías, o Mário, a Patrícia, a Jacira, o Márcio. Eu já vou encontrá-los lá. Olha que coisa interessante. Que lá não tem tempo, lá não vou estar assim, ó, oh, vou estar esperando aqui o Isaías chegar. Não, espera é aqui. Espera não é lá. Aí eu falo, como que você vai conciliar isso? Um espaço atemporal, uma realidade nossa que aguarda essas coisas. É algo muito sublime, é algo muito maravilhoso, que nós não temos assim condições de explicar isso. É uma dimensão muito grande. Os irmãos vejam que aquela experiência paulina, que ele não viu nada. O pessoal, Paulo foi arrebatado e ele viu. O texto não fala isso. O texto fala que ele ouviu. As coisas que Paulo ouviu, ele não conseguia transmitir numa linguagem humana. Ele disse que não era lícito ao homem saber. Então, como que a gente vai abordar isso, irmão? Como que a gente vai falar de uma esfera que é de Deus, o ser de Deus? A gente não consegue falar nem do ser humano, quanto mais de um ser tão glorioso, tão magnífico como Deus. Então, isso aí, eu creio que vai trazer muita alegria para nós, muita satisfação quando a gente estiver diante do Senhor, com tudo isso aí aberto para nós. Mas agora, o que a gente tem que se alegrar? Na pessoa de Cristo, na salvação que há em Jesus, na vida que nós temos, como comunhão, como igreja, como amizade. E essas coisas são muito sublimes, elas são de um aspecto divino muito grande e que a gente anseia. Isso é verdade, a gente anseia por isso, mas nós não temos a mínima ideia da grandeza disso aí. Professor, você está falando isso aí, eu sou difícil de sonhar demais. Eu converso às vezes com o João sobre isso, a questão de sonho, né? João tem mais facilidade de sonhar, não sei o professor. Um dia desse eu sonhei com a minha irmã que faleceu agora na Covid, minha irmã Iris, que era uma mulher muito pia, muito aos meus olhos, né? Era a minha irmã mais consagrada era ela, dentre todos os irmãos, e Deus decidiu levar. E ela apareceu em sonho para mim assim muito real. Sim. Eu não guardo sonho, mas eu guardei esse, eu fiquei assustado com isso. Eu sonho, quando chega de dia, acordo, eu já esqueci o sonho. Mas esse não, esse eu fiquei com ele na minha mente. Ela estava com aquela roupa bem de assembleana, né, que ela gostava de usar, e ela veio e me apertou minha mão e falou: eu estou bem, rindo, eu estou bem. Aquilo, eu acordei na hora e falei: Jesus, o que é isso? Uma coisa tão nítida. Eu não estava preocupado se ela está bem ou não questionei se ela está bem ou não, mas foi isso. E isso tudo intriga. Mas o cristão, ele não fala isso para ninguém, porque se ele falar isso, ele está acreditando na doutrina espírita, na doutrina kardecista. Está entendendo? Aí o cristão se segura, que ele não quer falar, sabe? E muitas das vezes não entra nesse assunto é a mesma questão a questão do pré-tribulacionista, né? Ninguém entra porque o testemunho de Jeová fala isso. Que nós não vamos morar no céu, vamos morar na terra que será restaurada. Não fala isso não, que o testemunho de Jeová fala isso. Mas tem pessoas que falam coisas reais, né? Falam verdades. Então, é muito interessante, professor, essas experiências que entram em assuntos cabulosos, vou usar esse termo, né? Que o crente, vou usar o termo
o crente Ignora por... mediano, o crente mediano, ele bota para debaixo do tapete. Sim. Sim. O que o professor acha dessa questão? Não, sem dúvida, isso ocorre, porque existe uma doutrinação, uma dogmatização, então, quando surge algo fora do que é a caixinha da pessoa, geralmente é fácil, não, isso é coisa de demônio, isso aí é coisa da sua imagem tal. Então a gente acaba por exatamente como você colocou, o medo de ser confundido com uma doutrina em que a gente não acredita, que as pessoas não acreditam, aí você acaba ignorando, né? Esse exemplo que você citou, eu vou falar um exemplo que aconteceu aqui com a esposa do irmão Isaías, que vem aqui todo sábado, né? Uhum. Teve eu acordei, eu falei, eu tenho que arrumar aqui a casa. Eu estava numa correria, falei, meu Deus, tem que arrumar essa casa, tem que limpar. Você sabe como que é aqui, né? Os irmãos conhecem. Aí, interessante, eu estava pensando isso aqui logo de manhã. Na mesma manhã, a esposa do Isaías me ligou. Aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim, Will, eu sonhei com meu filho, o Gilian, que faleceu no início do ano. Eu sonhei com meu filho. Quem está falando? Claramente, ela não estava pensando em nada. Ela sonhou com o filho dela, e o filho dela falou assim, mãe, vai lá na casa do Wilton e ajuda ele a limpar a casa. Jesus. Então, assim, para quem é espírita, a pessoa teria uma resposta clara sobre isso, né? Ela falaria assim, isso aí foi o espírito dele que comunicou tal. Mas o cristão, quem não acredita nisso, você vê como que é uma dimensão que ocorreu, não dá para negar que ocorreu. Ela sonhou, agora por que que foi o filho dela? Ela poderia ter sonhado com uma voz, mas ela sonhou com um filho que já tinha falecido. O filho dela falou de uma necessidade minha. Eu estava com aquela necessidade aquele dia. Então, assim, são coisas que elas vão além do nosso entendimento, elas vão além do que a gente pode. Por que é a questão do filho? Será que é por causa do sentimento dela? Será porque o filho dela era uma pessoa que ele vinha aqui em casa e ele. Você percebe que existem coisas que a gente não tem como ser dogmático, falar, foi o diabo, isso é da mente da pessoa. É muita pretensão nossa, que somos seres tão limitados, tentarmos Demonizar. explicar tudo dentro da nossa visão, né? Tem É coisas que verdade. fogem mesmo da nossa visão. Amém. Amém. Chegamos já às 10 horas. O irmão, informação aí no chat, o Isaías. O nosso irmão Mário, não é isso? Botou. Eu costumo É o Mário, dizer, eu costumo dizer que minha fé em Deus, eu demorei para aceitar esse Cristo como meu Salvador e me arrependo por isso. Essa fé que eu tenho hoje é algo que ninguém ou nenhuma teologia consegue desconstruir. Como o próprio professor disse, são muitos porquês, mas poucas certezas. Podemos dizer, tua graça me basta. Estou amando os debates, ele falou. Ele está amando Sim. aqui os debates. Obrigado, irmão Mário. Muito obrigado. Interessante, né, professor? Muito, muito. Né? Quando você está firmado em Cristo, é como se você tivesse segurando em algo muito fixo, ou melhor, você não está segurando em nada. Uma mão muito forte está segurando você aqui, o teu Exato. corpo está solto no nada e vem onda daqui, te joga para lá, te joga para cá, mas você não consegue saltar porque tua mão está fixa, presa em alguém que está segurando você, que é Cristo. Então, vem doutrina daqui, vem, você fica ali, você está ali. É o caso do nosso irmão Mário. Por favor, Márcio Pimenta. Professor, sempre Oi, que você comentar sobre as correntes, pode sempre assim finalizar com uma que o senhor acredita que se aproxima do que seria, que o senhor tem a visão de estar estudando sempre a mais próxima da Bíblia, ou a ideal. O senhor falou de tantas ali que eu me perdi. então, eu vou pegar a sua fala junto com a do irmão Mário, né? Eu vejo assim, conforme mais a gente estuda a teologia, mais se aprofunda, mais você vê que você deve se apegar exatamente somente em Cristo, e você vê que
são pensamentos, são ideias, né? É muito inteligente a sua pergunta, porque você fala assim, qual que é a mais próxima? Aí você fala assim, eu acredito que seja essa. Aí daqui a pouco você se aprofunda, você fala assim, não, não é mais essa, é essa. Então onde que está a nossa segurança? É em Cristo mesmo, como o irmão Mário falou. É Ele que tem tudo isso está nele. Agora, como a gente vai enxergando, observando, é um exercício nosso. É a nossa curiosidade, é a nossa maneira de tentar traduzir numa linguagem humana as questões divinas. A própria Bíblia é assim, né? Então você vê como que você vai aumentando na fé, para você chegar lá no final e chegar na sabedoria mesmo, que até os filósofos falavam. Eu só sei que eu nada sei. O que eu sei, que está bem firmado, é que Paulo dizia, né? Eu sei em quem eu tenho crido. É em Cristo. Agora, como que essa dimensão se dá, é muito maravilhoso. E olha só, o próprio Cristo, quando ele esteve encarnado, lá no seu esvaziamento, ele mesmo admitia, ele falou assim, ó, acerca da hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Ou seja, não é que Cristo, como Deus, ele não soubesse. O que ele quer dizer? É que a nossa característica humana é uma característica do não saber. Tem até um livro muito interessante para vocês verem, é A Nuvem do Não Saber. É para você viver o quê? Na fé em Jesus. Você não precisa saber de todas as coisas. E você vai vendo que quanto mais maduro na fé você vai sendo, menos a gente busca ter essas certezas. A gente se agarra onde? Em Cristo mesmo. Fala, olha, ô meu irmão, amém. Se o irmão acredita assim, amém. O importante é nós estarmos em Cristo. Então, esse estudo teológico ele é maravilhoso. A gente vai aumentando, vai pesquisando, aí você vai vendo e fala, opa, é coisa tão gloriosa, é tão majestoso, que eu não tenho nem como responder, não tenho nem como abranger isso aí, porque é uma coisa muito grande. Então você vai se reduzindo cada vez mais e só Cristo vai transparecendo. Então eu posso chegar para o Márcio e falar, Márcio, eu acredito hoje é assim. Aí daqui a pouco você vai se aprofundando e falar, Márcio, já não é mais assim, é assado. Isso é muito legal. Eu vou ficar com o irmão Paulo. Olha, de tudo isso aí, só quis saber de Cristo, porque Exato. é muita coisa. E você vê que ele, às vezes ele não sabia nem falar da própria experiência dele. E fala assim, assim no corpo ou fora do corpo, eu não sei. É muito grande, né? É muito grande da parte dele. É muito bonito essa sinceridade, né, professor? Ele não bota uma máscara de intelectual, uma máscara de sabichão, né? Exato. Ele mostra a incapacidade intelectual e espiritual também de entender isso. E hoje em dia eu acho uma arrogância um líder, uma pessoa, alguém querer trazer para si essa responsabilidade diferente de Paulo, diferente do próprio Jesus, como o professor falou, de querer Exato. arrogar a verdade. A verdade é essa. Tá entendendo? Então, eu acredito que tu fica até mais humano e equilibrado e mais amável, porque Exato. você já, ó, não depende de mim mesmo, não adianta eu conhecer tudo, estar tudo. E quando você vai com muita ênfase naquilo que você leu já várias coisas, estudou, você quer brigar com todo mundo, você não quer se dar com mais que ninguém, você quer ouvir mais ninguém, aí você tem a sua tese. Mas quando você tem equilibrado de entender, olha, eu não tenho essa capacidade de entender tudo isso, mas eu só quero saber de uma coisa, é de Cristo. Então, quando você tem essa maturidade, o equilíbrio vem, o amor vem, você se torna um cara bem humano, né? Assim, de brigar O, menos, né? o Vamos dizer autor assim. aí, o Castillo, ele tem um livro sobre isso, né? Ele fala assim, Jesus, a humanização de Deus. Então, todos eles vão nessa batida. Quanto mais cristão, quanto mais cristão você for, mais humano você se torna. É porque Deus se tornou homem. Ele se humanizou. Então, você não busca a transcendência nesse sentido. Você busca o que é a humanização. Você vê a sua limitação, você fala, olha, Deus ele se apequenou tanto para poder comunicar conosco, por que eu vou querer prevalecer sobre os outros? Eu que sou um ser tão limitado, tão frágil, que eu não aguento nada, minha vida é um sopro, como é que eu posso ter essa arrogância, como o irmão Isaías falou? É isso e acabou. Não, quem sou eu para falar isso? Tem aqui, a irmã Patrícia colocou aqui no chat, Isaías. Pode ler, professor.
Ela botou assim, ó, aqui no meu trabalho, Dona Teresa vê o senhor Paulo chegando perto dela. Sempre eu repreendo, fala que ela está com saudades. Ela fala que tem certeza. Pois é, são as dimensões do humano, né? Pode ser uma saudade dela, um sentimento que ela tem. São as incertezas, né? Ela acredita que seja ele ali se aproximando dela. E ela sente isso. É a saudade, né? É a saudade que tem, né? A gente acredita que seja a saudade. E depois, É. depois fala que ele está no purgatório, pois aprontou muito. Pois é. Então você vê que tudo é referente à crença que a pessoa tem, né? É verdade. Ela fala que ele está ali, ele está no purgatório, né? Então é a saudade, é o coração humano, né? Boa. De onde que vem o purgatório, né? O pessoal pode É. perguntar, até base bíblica e tal. O que eles entendem ali? Quando o apóstolo Paulo ele fala que as nossas obras serão julgadas, lá em 1 aos Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, ele diz que o fogo vai provar, né, a obra de cada um. E a obra que for aprovada pelo fogo, ela vai passar. A obra que não for aprovada pelo fogo, ela vai se queimar. Pode ter pessoas ali que ele fala que todas as obras serão queimadas, mas a tal pessoa será salva, como pelo fogo. Então, eles falam a questão do purgatório. Nós, protestantes, a gente não acredita na existência do purgatório, como o católico coloca, né? Até alguns ramos acreditam até numa purificação ali, que vai ter, né? É mais complexo de entrar nesse pensamento. Mas o que a gente acredita que é esse fogo que queima as nossas obras? É uma coisa só, é o amor de Deus. As obras que vão prevalecer são aquelas obras que passam no amor, né? O apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 13 que ele poderia oferecer o corpo dele para ser queimado em martírio, que ele poderia ter todos os dons, ele poderia oferecer toda a riqueza para entregar para os pobres, mas se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então, o que faz a obra passar? É o amor, né? É o amor com que ela é feita. A irmã Patrícia está colocando aqui, Zé, ela tem uma alta com todas as imagens, meu Deus. Um Mas eu estou. altar. Parece que é um altar, né? É um altar, isso, um altar. Isso aí. Então, Patrícia, para a irmã, que altar ali não significa nada, né? E para ela tem um significado. O ídolo para nós, agora para ela tem um valor, aquilo atribui um valor. E Amém. é Já o que Senhor. não tem mais alguém aí para alguma pergunta, alguma colocação? Se não, vamos findar, vamos terminar mais esse esse mocotó com feijoada que foi hoje. O assunto hoje foi mocotó com feijoada, Foi, não é? Mas com certeza foi muito bom. foi. Aí, a Patrícia botou que o senhor Paulo aceitou Jesus 3 dias antes da sua morte. Sim. Legal, legal, legal. Gente, então vamos terminar? Vamos terminar. Eu queria agradecer ao professor pela disponibilidade, ao João, à irmã Jacira, ao Márcio, ao Mário e à Patrícia. Agradecer a todos vocês pela participação. E queria perguntar a possibilidade do Márcio orar ao Senhor, agradecendo, Márcio, por essa reunião. Você pode? Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um encontro, mais uma quinta-feira. Eu te peço, Pai, que esse vídeo possa encontrar corações abertos a ouvir a tua palavra, lá no canal do YouTube, ou onde ele estiver, Senhor. Que só possa compartilhar e alcançar pessoas, vidas. Muito obrigado, Pai, por mais uma quinta-feira. Que o Senhor possa abençoar tremendamente a vida do professor, nosso amigo, nosso irmão querido, todos os irmãos que se colocam, que está aqui, Senhor, todas as quintas, aqueles também que também não conseguiram, Senhor, mas que têm a oportunidade também de ver esse vídeo lá no canal, Senhor, do Aprendizado Bíblico. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, amigos. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo a todos. Tchau. Amém.